Quando nós lemos a palavra, nós observamos que ser cristão não é simplesmente ser evangélico ou dizer que nós somos ou fazemos parte de um grupo que religiosamente se encontra para cultuar a Deus. E até nos dias de hoje, às vezes existem pessoas que levam a igreja como se fosse um clube, como se fosse um point onde as pessoas se encontram, se reúnem para rever amigos, para rever pessoas, para se relacionar um com os outros. Quando o intuito e o propósito principal de nós estarmos aqui é darmos a Ele honra, glória, louvor e graça por tudo que Ele tem nos dado. Cultuar ao nosso Senhor, adorar o nome do Senhor. E durante muito tempo, pessoas têm tido esse pensamento, em que aqui é um grupo que apenas estamos nos encontrando para rever uns aos outros. Então, o que eu queria dizer para você é que nós, como igreja, como corpo, nós não somos um clube, nós não somos um point onde nós nos reunimos toda semana para nos encontrarmos. Nós somos aquilo que João escreveu no primeiro livro dele, filhos, porque nós acreditamos e aceitamos Jesus. E quando nós nos reunimos semanalmente, nada mais é que uma reunião de filhos, porque eu creio em Jesus. E João disse que tudo aquele quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados. Se eu sou filho, porque eu creio em Jesus, e se você é filho, porque crê em Jesus, o que nós somos? Irmãos. E se nós somos irmãos, nós somos automaticamente uma família. Mesmo sentado, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. É um tema bastante conhecido, é uma passagem que muito se prega e pouco se vive. E por conta disso, às vezes ela se torna até repetitiva, porque nós precisamos entendermos a palavra. Quando nós entendemos como que nós devemos meditarmos na palavra, a nossa história muda. Porque às vezes nós consideramos a Bíblia como um livro comum, e ela não é um livro comum, é a palavra de Deus. E às vezes não há mudança na sua vida porque você não medita na palavra, porque você não procura conhecer a palavra. Mas como que eu medito na palavra, Eliseu? É quando você pega o famoso salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí você pega, você lê de novo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí você lê de novo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo. E aí você começa a entender o que Deus está querendo dizer para você através do salmo. Aleluia. Muitas vezes nós não temos descansado porque nós não temos habitado à sombra do Todo-Poderoso. E é por isso que nós vivemos momentos de aflições na nossa vida, momentos de choro, porque nós não descansamos na sombra do Altíssimo. Muitas vezes você tem passado por circunstâncias de tristezas e choro, porque você não tem descansado no Senhor. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Conheça e prossiga a conhecer a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é aquilo que permanece para sempre. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus precisa nos acompanhar todos os dias das nossas vidas, para que tudo ocorra bem conforme a vontade dele. Quantos encontraram? Diga amém. Qual é o livro? Capítulo 12, a partir do versículo 12. Vamos lermos a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isto do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, será que por isto deixa de ser do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Ou se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo
que parecem ser os mais fracos são, como é que está na sua Bíblia? (23) E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Amém? Você entendeu porque é uma palavra bastante pregada, mas pouco vivida? Porque é difícil nós vivermos o que Paulo escreve nessa carta de Coríntios. Alguns anos atrás, 10 anos, 15 anos, quem sabe, o Brasil ele viveu uma febre de muitas, não sei se posso dizer conversão, porque ser evangélico era uma moda, e nós começamos a observarmos muitos famosos que aparentemente não dá para julgar, mas se voltaram ao evangelho, e eles tinham, de certo modo, a pensar um status por dizer ser evangélicos. Eu sou evangélico. E aí você via a vida da pessoa tudo de apavirado, como diz o mundo lá fora, e as pessoas se diziam evangélicos, porque era moda as pessoas dizer que eram evangélicos, não eram nem crentes, nem cristãos. Quando nós lemos a palavra, nós observamos que ser cristão não é simplesmente ser evangélico, ou dizer que nós somos ou fazemos parte de um grupo que religiosamente se encontra para cultuar a Deus. E durante esse tempo, e até nos dias de hoje, às vezes existem pessoas que levam a igreja como se fosse um clube, como se fosse um point onde as pessoas se encontram, se reúnem para rever amigos, para rever pessoas, para se relacionar um com os outros, quando o intuito e o propósito principal de nós estarmos aqui é darmos a Ele honra, glória, louvor e graça por tudo que Ele tem nos dado, cultuar ao nosso Senhor, adorar o nome do Senhor. E durante muito tempo pessoas têm tido esse pensamento, em que aqui é um grupo que apenas estamos nos encontrando para rever uns aos outros. Então o que eu queria dizer para você é que nós, como igreja, como corpo, nós não somos um clube, nós não somos um point onde nós nos reunimos toda semana para nos encontrarmos. Nós somos aquilo que João escreveu no primeiro livro dele, filhos, porque nós acreditamos e aceitamos Jesus. E quando nós nos reunimos semanalmente, nada mais é que uma reunião de filhos, porque eu creio em Jesus. Tem mais alguém que crê aqui? E João diz que tudo aquele quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados. Não me deixa sozinho com essa bucha hoje não. Se eu sou filho porque eu creio em Jesus, e se você é filho porque crê em Jesus, o que nós somos? Está com dificuldade de sair aí? Nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós somos automaticamente uma família. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Só que durante muito tempo, nos últimos tempos, nós temos tão banalizado esta palavra irmão, que ela perdeu o real significado, o sentido que ela tem de fato a ser considerado. É simplesmente uma palavra. E às vezes nós usamos essa palavra, é o meu irmão, como um jargão crentez, como um jargão evangélico. Não, ele é meu irmão, é o irmão da igreja. Mas quando a Bíblia fala e nos trata como irmãos, como os filhos de Deus,
Igreja, é literal. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Você é meu irmão porque nós temos o mesmo Pai. Sabe quando Jesus ele ensina a oração mais famosa do mundo, que os discípulos estavam desesperados para aprender a orar? Qual é a oração? Me ajudem aí. Como que Jesus começa a oração? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Pai nosso. Jesus ele não orou meu Pai ou Pai meu. Ele estava trazendo um entendimento coletivo, dizendo: Pai nosso, venha assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Não é? O pão, desenrola a garganta hoje em nome de Jesus. Perdoa, assim como, e não. Essa é a essência da oração que Jesus estava ensinando à igreja. A irmandade, a coletividade. E essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos. Eu e você somos irmãos. Jesus ele nos coloca um nível de igualdade no quesito de irmãos. Ele não nos vê diferente de uma forma um do outro. Embora nós sejamos diferentes uns do outro, perante os olhos de Cristo, como irmãos, nós somos iguais. Embora nós tenhamos atribuições no corpo diferentes, perante Deus nós somos iguais. Mas, por que nós somos iguais? Porque nós compomos o corpo dele, o corpo de Cristo. Nós não somos membros ou pessoas que são criados em séries. Jesus não falou: vou criar uma série de membros que vai ser desse jeito, uma série de... Não, nós somos diferentes. Somos irmãos, mas com aptidões, com atribuições diferentes. Você tem um DNA específico, uma característica específica, um gênio diferente do meu, mas você é o meu e eu sou o seu irmão. Embora sejamos diferentes, nós estamos seguindo o único padrão que Deus instituiu para nós, que é o padrão de Cristo, que nós devemos seguirmos o tempo todo. E é interessante que quando nós começamos a seguirmos Cristo, nós entendemos que Deus, Ele se revela em Cristo de uma multiforme, que às vezes é incompreensível à mentalidade humana. Nós não conseguimos entendermos a forma que Deus se revela a nós, a sua multiforme. É por isso que Pedro escreveu no seu primeiro livro, no capítulo 4, dizendo bem assim no versículo 10: cada um sirva uns aos outros com o dom que recebeu, administrando bem a multiforme, ou as formas que Deus se manifesta através da graça. Embora diferente, nós somos, as atribuições que nós desempenhamos no corpo. O que Jesus nos pede? Que nessa multiforme que eu se revela a cada um de vocês, que vocês sirvam uns aos outros. Comece a fazer um diagnóstico nessa noite sobre a forma que você tem servido a Deus, se é que você tem servido, porque nós somos uma família. Você e eu somos uma família, e por sermos uma família, nós precisamos termos uns com os outros uma aliança. Nós somos irmãos, nós somos uma família, e como família, nós precisamos termos uns com o outro uma aliança em Cristo Jesus. Eu sei que existem dias que você não vai estar bem, existem dias que eu não estou bem, mas existem dias que eu estou ótimo, e existem dias que vocês estão ótimos. E isso é bom. Quando nós administramos esse entendimento de família, de irmandade, de irmãos, nós entendemos que todos esses dias fazem parte da nossa vida como família. Nós precisamos entendermos que nós somos irmãos, mas embora existam dias que nós não sejamos bom, nós temos que superarmos esses dias e entendermos que não é o meu estado emocional no dia que vai definir a forma que eu trato o meu irmão, ou da forma que eu sou tratado. Nós somos uma família. E é interessante que quando nós pensamos nesse quesito, irmão, eu ouvi algo essa semana passada, não me lembro, que me chamou muita atenção. Porque nesta caminhada da vida que nós temos a liberdade de escolhermos os nossos amigos. Você tem a liberdade na sua vida de escolher os seus colegas, das pessoas que caminham com você diariamente. Você tem a liberdade das pessoas, de deixar e permitir que pessoas estejam com você o tempo todo. Ou seja, você tem o direito de escolher quem são as pessoas com quem você vai se relacionar. Mas uma coisa, nós não temos essa opção, que é escolher quem são os nossos irmãos.
Você não pode escolher quem é o seu irmão, não. Quem é filho e tem mais irmãos sabem disso. Você escolheu o seu irmão? Não. Falando no contexto natural da vida, vocês não escolheram os seus irmãos. Os seus pais geraram os seus irmãos e chegaram e falaram bem assim: ó, eu não estou dando escolha, está aqui o seu irmãozinho. Não foi assim, Andressa? Chegou a Carla chorando lá: ai, vem conhecer o seu irmãozinho. Vem conhecer. Não perguntou nem se você queria ou não. Vem conhecer, é seu irmãozinho, se vira. E às vezes há diferentes gênios entre os irmãos, mas isso não vai pedir de eu aceitar ou não. É imposto, é meu irmão, é minha irmã. E quando o Pai nos gera, se eu creio em Deus, sou gerado em Cristo e Ele é o meu Pai, e você crê, você é meu irmão. Então eu não tenho escolha, eu preciso amar, eu preciso estar com você, eu preciso caminhar com você, porque se o Pai me gerou em Cristo Jesus e Ele te gerou, eu não posso escolher se você é ou não, você é. E a pessoa que está do seu lado é. Você não tem a opção, você não tem o direito de escolha. Nós não temos esse direito de escolha. Infelizmente ou felizmente nós somos, no contexto familiar natural, nós somos aliançados pelo laço familiar. E quando nós trazemos isso para o contexto cristão religioso, nós não temos escolha. Nós somos aliançados pela aliança que Cristo fez comigo e fez com o meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. E esta aliança que Cristo fez é uma aliança de sangue. Eu já contei aqui, mas eu quero trazer a memória de vocês. Vocês sabem como que eram feitas as alianças no Antigo Testamento? Os pactos, as alianças de sangue. Quando um patriarca, ele se encontrava com outro patriarca, e ambos, propunham ali uma aliança de sangue, como eles chamavam. Qual era o propósito e qual era o esquisito que esta aliança trazia? Um patriarca chegava no outro chefe de família e dizia: vamos fazermos uma aliança. Portanto, eu terei com a sua família o mesmo cuidado que eu tenho com a minha. Portanto, os seus amigos serão os meus amigos, os seus inimigos serão os meus inimigos. Isso era uma aliança judaica no Antigo Testamento. A partir do momento em que você morrer, se você morrer primeiro do que eu vou cuidar da sua família. E se eu morrer antes de você, você cuidará da minha família. Isso era uma aliança de sangue. Chamava uma responsabilidade para o cuidado quando se havia uma aliança entre os patriarcas. Você está entendendo que agora no sangue de Cristo, eu e você, nós temos essa responsabilidade, porque Ele fez uma aliança comigo de sangue. Quando Ele morreu na cruz para me salvar, Ele fez um pacto, uma aliança para me propor a salvação. Só que Ele fez isso com você também, Bruno. E quando eu fiz aliança com Cristo, é como se eu dissesse: eu assumo a responsabilidade, Senhor, de amar aquele a quem você ama. Portanto, se Deus ama o Bruno, e Jesus fez uma aliança comigo, e Ele ama o Bruno, eu preciso amar o Bruno. Não que eu não ame o Bruno, eu amo o Bruno. Uma declaração aqui agora, Bruno. Eu estou falando isso por causa do seu irmão. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho a ponto de fazer uma aliança para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele fez essa aliança com você, Ele fez com o seu irmão. É uma aliança de sangue que Jesus fez. Portanto, você não tem escolha. Nós não temos escolha. Paulo escreveu Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, um versículo bem pertinente, dizendo assim: antes nós estávamos sem Cristo, separados, estranhos quanto à aliança da promessa que Ele tinha. Isso é o que Paulo estava escrevendo. Sem esperança em Deus, mas agora, olha o que Paulo escreve no versículo 23, dizendo assim: em Cristo Jesus, vós fostes aproximados pelo sangue, através de uma aliança. Ou você tem aliança com Cristo, ou você não tem. E se você tem, você tem que ter aliança com esse que está do seu lado aí. Amém? Mas eu estou bravo hoje. Relacionamento é complicado. E às vezes nós achamos que é só na igreja que é complicado. Ou pensamos que na igreja precisa ser perfeito o relacionamento, precisa haver harmonia, florzinha, jardim, rosas. Não.
Se no mundo lá fora é complicado, se no meio familiar que você vive é complicado, se no local que você trabalha, se nos seus ciclos de amizade e relacionamento são complicados, na igreja não é diferente. Entre a família, entre os irmãos não são diferentes. Nós vemos em Atos capítulo 15 uma história bastante interessante, quando Paulo e Barnabé, eles vão até Jerusalém, e chegam lá, eles debatem com as pessoas que estavam lá convertidas já em Jerusalém. E aí surgiu uma questão lá em Jerusalém. As pessoas que estavam lá estavam dizendo da seguinte forma: olha, os que estão se convertendo a Cristo, agora eles precisam guardar a lei de Moisés. Paulo e Barnabé: opa, não. Então não valeu de nada a aliança que Jesus fez. E começou-se então uma discussão. Sabe, o concílio de Jerusalém é bastante interessante. E a discussão se tornou tão calorosa, a ponto de um querer guardar a lei e o outro não. Jesus morreu e os ânimos foram alterados, até que Tiago, o pastor Tiago, chega lá e fala: gente, calma, vamos conversar, vamos chegarmos no bom senso, vamos trazermos equilíbrio, vamos pedir uma orientação do Espírito Santo para que os ânimos sejam acalmados. Então nós vemos desde o início da igreja que tem treta, irmãos, que tem dificuldade. Nos versículos finais do capítulo 15 de Atos, nós vemos quem? Barnabé e Paulo discutindo. Deu até um calor aqui agora. Paulo queria conhecer as igrejas que tinham sido plantadas, Barnabé ia junto e queria levar Marcos junto, do livro de Marcos. Paulo falou: não vai levar, porque esse cara, quando o chicote estrala, ele some. Ele quer estar com a gente quando está tudo bom. Quando a gente vai apanhar dos caras, eles... E houve uma discussão tão calorosa. A Bíblia nos conta, no versículo 38, 36, 37, 38 do capítulo 15 de Atos, que foi tão feia essa briga. Mas foi feia mesmo. Não foi uma discussãozinha. Foi a ponto de Barnabé falar: então vá sozinho, Paulo, eu não vou com você. Divergência de opinião. Não estava tendo uma concordância. Barnabé pega Marcos e volta para Chipre. Paulo, nessa ocasião, pega Silas. E aí começa a história, as aventuras de Paulo e Silas. Só que essas diferenças de opinião em relação ao rei, ao ministério, à visão que ele tinha, a metodologia que eles atuavam, não separaram a fé que eles tinham em Cristo. Eles sabiam que, embora eles estavam tendo um desacordo em relação a um momento, a uma questão, aquilo que aconteceu não deixou interferir no relacionamento pessoal que eles tinham entre eles, não deixou de interferir no respeito ministerial que eles tinham entre eles. Não, pelo contrário, eles se separaram, mas eles sabiam, tinham consciência que eles eram irmãos. Eles tinham consciência que um dia eles se veriam diante do trono. E embora pensando de formas diferentes, eles se submetiam à palavra, mas mesmo assim sempre guardaram a fé, estando alinhado no cabeça que é Cristo. Paulo, ele era terrível. É bonita a história de Paulo, mas em Gálatas capítulo 2 ele conta a história para a igreja de Galácia, que ele estava discutindo com Pedro, opiniões diferentes, divergências, mesmo sendo irmãos. E ele conta ali nesse capítulo dizendo que em um momento, determinado momento, ele chamou Pedro de hipócrita na cara. Ele apontou o dedo e falou para Pedro: Pedro, você é um hipócrita, porque você age de uma forma aqui em Antioquia, e lá em Jerusalém você age de outra forma, Pedro. Ele trouxe uma repreensão pública para Pedro, porque havia zelo sobre aquilo que eles ministravam, e isso não abalou o relacionamento deles. Embora Pedro tinha todos os motivos para questionar, argumentar e entrar numa discussão, ele não fez isso porque ele sabia que envolvia um propósito, um projeto maior. Ele sabia que eles eram irmãos, ele sabia que aquilo que ele estava engajado era muito maior do que simplesmente uma divergência que ele estava tendo ali no momento. Vale um amém aí, igreja? 1 Coríntios capítulo 3, estavam lá a igreja de Antioquia discutindo por linhas teológicas, vamos colocarmos assim. Qual era a discussão? Porque uma parte dos membros dizia: não, eu gosto dos ensinamentos de Paulo. Paulo é o cara, é muito entendido.
Paulo fala com sabedoria. Aí surgiu um outro grupo, não, Apolo é muito melhor, Apolo é mais suave, Apolo não tem palavras duras, Apolo tem palavras que cura as nossas lágrimas, que cura a nossa alma, que enxuga as nossas lágrimas. Aí surgiu um terceiro grupo, não, eu gosto de Pedro é mais tradicionalzão. E aí começou a haver discussão na congregação, na igreja, por causa de quem era o melhor, qual era a linha de pregação que eles iam. Tornou-se tão calorosa a discussão dentro da igreja, dentro dos irmãos, que Paulo escreve uma carta, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 6, dizendo bem assim: o fundamento é Cristo, Ele é o cabeça, nós somos corpo, tudo tem que vir dele, não vem de mim, não vem do Apolo, não vem de Pedro, não vem de fulano, não vem de ciclano, não vem de quem? Do cabeça. Nós somos parte de um corpo, nós somos membros, que temos que estarmos ligados na cabeça, que é Cristo. Aleluia. O fundamento quem que é? Jesus. Aleluias. Eu entro nesse quesito que é importante você saber que nós somos um corpo. Eu e você, nós somos um corpo. O fato de existir muitas vezes várias igrejas não quer dizer que existam mais de um corpo. Não, existe um único corpo. O que existem aí muito é denominações, e cada uma delas existe para um propósito. Existem pessoas que estão membradas ao corpo de Cristo através de uma denominação, mas um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e estar membrado no corpo de Cristo é muito importante, porque é uma questão de sobrevivência. Se você não estiver membrado no corpo de Cristo, irmão, você corre o risco de ter uma morte. Não é uma morte física, é uma morte espiritual, que é muito pior. Você precisa estar membrado no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa estar membrado na cabeça. Se você não estiver membrado no corpo, e o corpo pelo qual você faz parte não estiver ligado à cabeça, ou ao cabeça, irmão, está feia a situação. Sabe, no versículo que nós lemos aí, fala sobre o dedo, a mão, o olho, a orelha, né? Vocês lembram? Estão com a Bíblia aberta ainda? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Essa é uma igreja firmada na palavra, dá até gosto. Fala aqui na cadeirinha aí atrás, ó, na frente vocês leem, firmados na palavra. O que o meu olho tem a ver com o meu dedo? Nada. É o que a Bíblia está dizendo aí. O que o meu olho tem a ver com o meu dedo? Mas enfia um estrepe no dedo. Qual é a sua primeira atitude? A primeira coisa que você vai fazer, por um momento, eles se tornam ali os melhores amigos. E aí o olho pode até pensar, não é problema meu, haha, o strap está no seu dedo. Não é problema meu. Só que aquilo ali começa a doer, incomodar. E automaticamente vem uma mensagem que vem aqui, e daqui vem uma mensagem que vem aqui, e o que vai acontecer? Aquilo que o Wagner falou. Vai começar a sair lágrimas da onde? Dos olhos. Não é problema meu. Você lembra que nós lemos que quando um membro sofre, todos padecem, o corpo inteiro padece? Então é problema nosso sim. É problema seu sim. Aleluias. E aí a gente vê no texto, às vezes a gente faz a verdade, né? Vista grossa quando a gente vê um irmão da gente passando dificuldade. A gente vê um irmão precisando de apoio, querendo às vezes até tratar uma enfermidade que está passando, e nós fazemos vistas grossas. Não é problema meu, é problema dele. É problema nosso sim, sabe por quê? Porque num corpo, se um membro do meu corpo ou um órgão deixa de produzir, instantaneamente não vai acontecer nada, né? Se um dos meus órgãos começar a falhar, na hora não vai acontecer nada, mas com o passar do tempo, isso vai acarretar um problema. Na igreja não é diferente.
Nós somos membros. Nós somos pessoas que estão ligadas no corpo. Você não corta a sua mão, Bruno, se você quebrar, se você machucar ela. Se vocês machucam a mão de vocês, vocês não cortam. Se você quebra um dedo, Sibeli, você não amputa o dedo. Você não amputa, o que você faz? Você trata. Nós tratamos ele, nós honramos ele, né? Nós temos todo o cuidado para não bater o dedo em nenhum outro lugar. Nós não amputamos, nós cuidamos. Cuidado com o meu dedo. A gente anda até assim, né? E por que com a igreja é diferente? Por que com os nossos irmãos nós somos diferentes? É mais fácil tirar fora para que o barco siga. É para trazer uma consciência para você nessa noite. Está faltando um membro do corpo nessa noite? Você já olhou em volta? Ou você vem, apenas entra no culto, senta na sua cadeira e diz: não é problema meu se o fulano não está vindo, cada um sabe o que faz. Não. É um corpo. Hoje é um membro, amanhã é outro membro, daqui a pouco a Bíblia nos diz que o corpo inteiro padece. Quando nós não tratamos quando nós não temos cuidado com determinada pessoa. Precisamos termos esse cuidado com os difíceis, conforme a palavra nos diz. Sabe aquele irmãozinho problemático? Sabe aquela irmãzinha problemática? Deus colocou ela aqui. No versículo que nós lemos, no versículo 22, 23 do capítulo que nós lemos, põe o seu dedo aí e leia. É Deus que colocou ela aqui. E sabe o que a palavra nos diz acerca deste irmãozinho e desta irmãzinha problemática? Sabe o que Deus nos diz? A palavra nos diz: o mais fraco são os mais necessários. E aí a gente tira o mais fraco fora, sendo que ele é vital às vezes para o funcionamento do corpo, para todo o sistema funcionar. Os menos dignos, esses é o que nós devemos dar a ele mais. Nós lemos. É o Eliseu que está pedindo? É ou não é? Amém? A palavra está pedindo. É esse o mais fraco que nós devemos darmos a ele mais. Quando você machuca qualquer, vamos dar um outro exemplo, você machuca seu pé, torceu o pé, você não tira o seu pé e manda o seu pé para o médico arrumar o seu pé, consertar ou curar o seu pé, e depois você vai e pega de volta. Quando você machuca o seu pé, o que acontece? Todo o corpo vai na onde? No médico. Mas o problema não é o pé. É mais fácil arrancar o pé e mandar o pé para o médico lá curar o pé, depois você pega o pé e coloca de volta. Não. Quando um membro do corpo, vamos trazer para o nosso contexto de igreja, que machuca, todo o corpo precisa virar atenção para esse membro. Tem pessoas que faz um mês que não vem na igreja. Você sabe por que não veio? Outros 15 dias. Outros não estão presentes aqui nesta noite. Vocês sabem por que não veio? Como diz o dizer lá fora, que raio de corpo nós estamos sendo? Que tipo de igreja nós estamos sendo? E o membro está apodrecendo no corpo e nós não estamos tratando. Ah, mas é dever do pastor. É? A Bíblia diz que é dever do pastor? Quando o pé está ruim, é só o braço que leva o pé no hospital? É só o outro pé que está bom que leva o pé ruim para o hospital? Não, é todo o corpo. Porque às vezes você está mais próximo dos membros que precisam ser alcançados para ministrar cura sobre eles, e eu não. Deus nos chamou para isso. Deus te chamou para isso. Deus te colocou aqui para isso. Não tem como nós anularmos, arrancarmos o nosso pé, arrancarmos a nossa mão e mandar para o médico e depois esperar que tudo aconteça bem. Não dá para fazer isso, igreja. Nós precisamos olharmos para o corpo que Cristo
plantou neste lugar, para os membros que não estão presentes, tratar as pessoas. Isso não está remetido somente a mim, mas a todos nós, a eu e você. Então nesta noite eu gostaria que você, pelo menos essa semana, você se importasse com alguém, perguntasse por que não veio hoje. Não no sentido de cobrança, mas no sentido de cuidado. Aconteceu alguma coisa? Almoçou hoje? Como que está a sua casa? Está precisando de um remédio? Talvez você tenha informação e possa trazer a nós, as pessoas, aos líderes dessa igreja, para que possa estar ajudando. Mas você precisa fazer a sua parte como um membro mais perto. Sabe que esses dias eu estava sentado na sala de casa, eu cheguei do serviço, tirei o sapato, deitei naquele sofá de 2 lugares e com os pés para cima, o que eu olhei? Eu falei, nossa, o dedão do meu pé é igualzinho o dedão do meu pai. Sabe? Meu pai, ele arrancou uma unha e eu também arranquei uma unha do mesmo pé. E a unha, quando arranca, ela cresce, né? Aquele casco assim meio. Aí eu olhei e falei, que dedo feio. Você já olhou para o seu pé? Você já reparou no dedão? É bonito? Tem, né? Acredito que tem pessoas que tem. Quem tem o dedão bonito aí? Diga um amém, só para eu saber se. Alguém tem o dedão bonito, gente. Mas o meu dedo é só misericórdia de Deus. Mas não é porque é feio que eu vou arrancar ele, porque ele está no corpo, ele é um órgão vital para o meu corpo. Pegou a referência? Você não tira alguém porque você, né, nossa, tá. Porque a pessoa está escandalizando a nossa igreja. Não, é Deus que colocou aqui, filho. Nós acabamos de ler aqui. É feio. Não no contexto literal que eu estou falando aqui, né? Mas às vezes em outras questões. Mas nós não podemos tirar, você não pode tirar, você não pode arrancar, por quê? Porque é do corpo. O corpo pertence a nós? Não, a Cristo. Esse corpo pertence a Cristo. A Bíblia não diz assim, olha, é feio, mas goste um dos outros. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz para nós gostarmos uns dos outros ou não? A Bíblia não diz para nós gostar. Goste um dos outros, assim como eu gostei de vocês. Olha que beleza. Porque gostar está muito relacionado àquilo que a pessoa faz para você. Quando você gosta de alguém, é porque aquele alguém te agrada. Porque na verdade não é da pessoa que você gosta, mas porque as pessoas fazem o seu gosto. É diferente. Quando você gosta de determinado sabor de uma comida, não é porque você gosta daquele sabor daquela comida, é porque aquele sabor te faz. Então na verdade você não gosta daquilo, você gosta de você mesmo. Você é egoísta consigo mesmo. Por isso que Jesus, ele não falou gostem dos outros, não, amem. Porque quando você ama, não diz respeito no que a pessoa faz para você. Eu te dou uma ordem, um mandamento, eu te mando, ame. Vocês lembram quando a gente estávamos na escola estudando e tinha aqueles trabalhos em grupos? Quem lembra aqui? Esse tem ainda hoje, estou velho. Mas geralmente quando a gente fazia os nossos grupos de escola, Wagner, a gente fazia com aquelas pessoas que a gente tinha mais afinidade, com as pessoas que a gente mais gostava, né? Você fazia isso, Marisa? Porque aquela eu não gosto muito, eu gosto disso aqui e tal. E às vezes as pessoas que a gente gosta, é porque automaticamente, se você não pensou nisso, comece a pensar, é porque ela faz o que te agrada, porque ela faz os seus gostos. E aí geralmente você fazia grupo com as pessoas que você gostava. E cá entre nós, né? Se as pessoas fazem os nossos gostos, é porque nós estamos no mesmo nível, ou porque elas estão no mesmo nível que a gente. E aí o trabalho saiu uma bênção, para não dizer outra coisa, né? Aquela quinta série que não sai do homem, sabe? A gente sabia que o trabalho saía abaixo da média, porque as pessoas que nós escolhíamos para fazer o nosso trabalho em grupo, ela praticamente fazia aquilo que a gente gostava. Então estava no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de entendimento. Só que quando o professor falava, viu, hoje você vai fazer com ele, você com ele, você com ele, aí tinha pessoas no grupo que você não gostava, porque a pessoa não fazia os seus gostos, e a forma de pensar era diferente. E aí automaticamente você fazer por merecer, né? Tem que mostrar que eu sou inteligente.
E as pessoas eram diferentes. E quando havia essa diferença nos grupos, a nota era um pouquinho melhor. Então esse é o grande problema que Jesus falou, para que nós não ordenou que nós gostássemos uns dos outros, como Ele gostou de nós. Afinal, Jesus, Ele não gosta de você. Sabia disso? Porque se eu perguntar para vocês aqui, vocês fazem o gosto de Jesus? Vocês fazem aquilo que Jesus gosta? Vocês se comportam da maneira que agrada a Jesus? Por isso que Jesus não gosta de você, porque nós não fazemos o gosto dele. Nós pecamos e quebramos a lei todo o tempo. Mas Jesus diz assim: eu amo vocês. Jesus te ama, a ponto de morrer por você. Mesmo você não fazendo os gostos, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele deixou na palavra dEle, Ele te ama. Cada membro do corpo. Você precisa do corpo. Nós não aprendemos e não conseguimos sermos cristãos sozinhos. Você não vai aprender, você não consegue ser cristão sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros para sermos igreja. Então eu preciso do meu irmão. Não pense que por eu estar onde eu estou hoje, eu não preciso de um ou outro para conversar, para falar, de conversar com vocês, de saber como vocês estão. Eu preciso de vocês, porque isto me torna parte do corpo de Cristo. Isto me torna funcional para o corpo de Cristo. Eu não posso parar de desempenhar aquilo que Jesus pediu para que eu faça, para que o corpo não padeça. Da mesma forma, Deus colocou algo na mão de vocês, para que vocês façam, para que vocês desempenhem, para que o corpo não padeça, igreja. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém bem forte. Oh, aleluia. Então você precisa do seu irmão. Eu preciso de vocês. Vocês precisam um do outro. Sabe o que é interessante? Quem lembra de Saulo? Quem é Saulo? Saulo é o mesmo Paulo que nós estávamos falando. Quando ele estava ainda a caminho de Damasco, o que acontece? Quem sabe? Então glória a Deus. Não precisa falar, só para eu saber. Aleluia. Então fica mais fácil eu contar a história para vocês. Ele estava indo para Damasco para matar os crentes. De repente uma luz bem forte acontece. Paulo cai no chão. E aí o que acontece? Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem tu me persegues. Mano, Paulo, ele foi evangelizado pelo próprio Cristo. Eu creio que Paulo era tão sangue nos olhos, tão zica, que ele não ia dar ouvido àqueles que pregavam o evangelho naquele tempo. O próprio Cristo precisou vir e evangelizar Paulo. Olha que honra. Jesus vem, né? Ele desce, evangeliza Saulo, que nessa ocasião nós conhecíamos como Saulo, deixa ele cego. Jesus é muito louco, né? Curou um monte de cego, aí chega para Paulo, deixa o cara cego. E o que ele fala para Saulo? Vai na casa de Ananias. Cara, Jesus evangelizou Saulo, trouxe o conhecimento do evangelho e pede para Saulo fazer o quê? Ir na casa de Ananias, mostrando para Paulo que ele era dependente de outra. O apóstolo Paulo, gente, vai na casa de Ananias, pede para que Ananias ore por você, para que você volte a enxergar. Dependência do corpo. E aí começou o processo na vida de Paulo. Jesus, ele se manifestou a Paulo a ponto de evangelizar Paulo, mas o que ele fez? Ele manda Paulo a outros, manda Paulo praticamente, se você conhece toda a biografia, manda Paulo à igreja, para que a imagem de Cristo e as características de Cristo se formassem na vida de Paulo, através de quem? Da igreja. Jesus evangelizou Paulo, mas a formação do caráter de Paulo em Cristo precisou de quem? Precisou da igreja. Tanto que foi Barnabé em Atos 9, a partir do versículo 27, que apresenta Paulo. Aliás, nem apresenta, testifica da conversão de Paulo em Jerusalém, porque os caras de Jerusalém não acreditaram que Paulo tinha se convertido. Precisou de quem? Barnabé, um outro cara que não era nem Ananias, fazia parte do corpo. Vai, leva Paulo até Jerusalém e fala: olha, o cara se converteu mesmo, eu estou aqui para testificar que ele... Ou seja, Barnabé, ele começou a mentorear Paulo. Em Atos no capítulo 11, Barnabé se lembra de Paulo lá em Tarso.
e vai buscar Paulo. Ele sai da sua rota, atrasa quase 2 meses o seu destino para buscar quem? Paulo, para levar Paulo em Antioquia. Dependência. Quem era? Paulo. Precisou ser o quê? Mentor, um mestre da lei, um mestre no conhecimento das leis romanas, um advogado, um erudito. Precisou ser mentoreado pela igreja. Precisou se submeter a pessoas para que pudesse orientar. E é justamente Barnabé que integra Paulo à comunidade cristã. Barnabé que ajuda Paulo e faz a ponte e apresenta Paulo a Pedro, apresenta Paulo a Tiago. Então a gente precisa entender que dentro desse conceito de igreja, de corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Você precisa de alguém para segurar a sua mão e caminhar com você, para te trazer para a igreja. Assim como você pode ser essa pessoa que pode segurar na mão de alguém para trazer para o culto, para trazer, para ser ministrado, para ouvir essa palavra que mesmo doída, está edificando a sua vida. Você precisa de pessoas para chegar em você e orar por você. Paulo, ele não podia orar por ele. Paulo, um cara que curou muito, não podia orar por ele mesmo, para ele ser curado, para ele ter a capacidade de desenvolvimento do corpo. Não, ele dependeu de pessoas, assim como eu preciso de pessoas para orar e interceder por mim. Às vezes a pessoa que vem para fazer parte desse corpo precisa de intercessores, precisam de pessoas que segurem a minha mão e falam: olha, vamos caminhar mais 1 milha, vamos que eu vou orar por você, vamos porque eu preciso batizar você, porque você não pode fazer isso sozinho. Nós dependemos da igreja, nós dependemos do corpo. Quando eu falo igreja, não é instituição, não, eu falo do seu irmão que está do seu lado. Você precisa ser igreja, trazer outras pessoas para esse entendimento, para esse conceito que nós estamos falando aqui nessa noite. Jesus te chamou. Quantos creem que Jesus chamou vocês? Coloco só metade, irmãos. Vou pregar de novo. Abra suas Bíblias no livro de Coríntios, capítulo 12. Quantos creem que Jesus chamou vocês? Dá um amém bem forte ali. Jesus é que chama, mas a igreja, o corpo que vai dar continuidade naquilo que Cristo vai fazer em você. Você não vai conseguir isso sozinho. Você vai precisar de outros na sua vida. Amém? Está aberta a sua Bíblia ainda? Deixa eu estreitar um pouco mais para encerrar, porque não vai dar tempo. No versículo 28. Vamos lermos o 18 primeiro. Quem está com a Bíblia aberta aí, pode ler o 18 em voz alta e bom som. Comece em nome de Jesus. Então a primeira frase. Assim, Deus colocou. Quem colocou? Deus colocou. É Deus que chama e coloca as pessoas que Ele quer. É Deus que coloca e chama as pessoas que Ele quer para essa casa. Aquela caixinha lá, verdades difíceis de engolir. É Deus. Não é o Eliseu. Não é o Eliseu que decide quem vai estar. Não sou eu. A igreja não é um lugar para eu colocar os meus amigos, os meus amiguinhos aqui para tocar, não. Quem coloca, Bruno? A igreja não é um lugar para eu colocar os meus amigos para compor o ministério de obreiros. Quem coloca? Não, eu não tenho autonomia para fazer isso. Não é eu que coloco. A palavra nos diz que cada um de vocês está aqui porque Deus colocou vocês aqui. Deus te plantou aqui. Deus fez você exercer a função que você exerce aqui. Não sou eu que colocou. O que aconteceu? Eu apenas ouvi o que Deus falou. Eu apenas obedeci aquilo que Deus falou. Mas quem coloca e quem tira é Deus. Aleluias. Então se você está aqui, irmão, se Deus te chamou e você está exercendo, faça aquilo que Deus pediu para você fazer, porque não é eu que cliquei, é Deus que está aqui. Então, se Deus te plantou aqui, como diz aquela plaquinha, floresça no lugar onde Deus te plantou. Amém? Eu não posso colocar, eu estava até pensando no negócio, fulano, cicrano, não tenho autonomia para isso. Eu vou colocar porque é amiga da Jana. Não. Eu vou tirar porque a Jana não foi com a cara. Não.
Não é porque ela gostou ou deixou de gostar que eu vou colocar ou tirar. Não, eu não posso fazer isso, eu não tenho autonomia para isso. O corpo é dele, a igreja é dele, pertence a ele. Eu estou debaixo de uma direção. Nós estamos ligados à cabeça que é Cristo. Assim como vocês são parte do corpo, eu também sou. Então eu não tenho autonomia para fazer nada a não ser aquilo que ele pede para fazer. Eu não posso ter a iniciativa de tomar decisões baseadas no que eu quero. Não, é no que ele quer. Eu pergunto para você muitas vezes, me perdoe me perdoe nada. Por que às vezes vocês ficam se questionando o porquê de fulano, de cicrano, ou porquê que não sou eu? Você acha que por mim mesmo, você acha que eu já não teria feito muita coisa aqui que eu queria fazer? Quem conversa comigo diariamente sabe disso. A minha vontade, glória, não é a vontade de Deus. Não cabe a mim. Eu escuto uma voz, e essa voz tem falado. Essa voz vem de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E nós estamos ligados no cabeça, que é Cristo. Ele é que nos orienta. É Ele que coloca, é Jesus que coloca. A gente precisa entender como igreja que há uma cadeia de autoridade. Versículo 28, ou 18 na verdade, que o Bruno leu, que quem coloca é Ele. Então nessa cadeia de autoridade, a autoridade máxima do corpo da igreja é Cristo, não é o Eliseu, não é o corpo de obreiro, não, é Cristo. Esta é a autoridade máxima do corpo de Cristo, que nós lemos no versículo 18. E aí isso faz com que as pessoas diferentes consigam seguir uma única missão dada a ela, mesmo com pensamentos diferentes, divergências de opinião. Isso faz que as pessoas diferentes consigam cumprir uma missão. Sabe por quê? Porque todos ouvem o cabeça. Eu escuto e você escuta. E às vezes discordando de opiniões e de coisas que acontecem, nós estamos dispostos a estarmos juntos e superarmos isso e falar: não, nós precisamos cuidarmos dos membros que estão doentes. Nós precisamos cuidarmos das pessoas que não têm estado presente aqui nos cultos de domingo. Não é por obrigação que nós vamos trazer, não, é pelo cuidado, para saber o que está acontecendo, igreja. É para saber o que tem se passado. Aleluias. Às vezes a gente não tem unidade, falta unidade às vezes no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão fazendo o que dão na teia, não estão seguindo essa cabeça. Não há unidade porque cada um está fazendo a sua própria vontade. E às vezes a gente se esquece dessa cadeia de comando. Primeiro, a autoridade máxima é Cristo. Tem uma outra autoridade que diz no versículo 28 na Bíblia, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Talvez eu pregue sobre isso, porque Deus institui autoridades também sobre a igreja. E é Deus que coloca ministros do evangelho, que também são eles, ou é Deus, eles são estabelecidos por Deus. É Deus que estabelece esses ministros. Questione com Deus. Ah, mas Deus levantou o fulano, eu não concordo. Muita coisa eu não concordo também, Kleber, mas eu escuto uma voz. Ele é o cabeça. Quem está cansado, diga amém. Vamos orar, irmãos. Se coloca de pé nessa noite. A igreja, ela não, o conceito de igreja ela não é feita de tijolos, como muitos aí fora falam. Ela é feita de pedras vivas, como nos diz a palavra. E não se faz uma construção de um dia para o outro. Não. É aquilo que Deus e Cristo está construindo neste lugar. Não é de um dia para o outro no estalar de igreja, de dedo. A igreja é um povo edificado em Cristo. Como nós lemos a palavra dessa noite, edificado nele. E cada pessoa que aceita Jesus, ou cada pessoa que resolve voltar aos braços do Pai, é uma pedra viva sendo colocada nesse grande edifício que nós chamamos de igreja. Curve sua cabeça nessa noite. Vamos falarmos com Deus nessa noite. Aleluias. Faça sua oração nessa noite. Peça para que o Espírito Santo de Deus traga uma consciência de membro, de parte do corpo.